Gostaria de fechar agora falando sobre a poesia do José Inácio Vieira de Mello, autor de 8 livros de poesia, se não me engano. Meu primeiro contato com a sua obra foi em meados de 2002, quando recebi esse livro aqui, Decifração de Abismos, segundo livro do José Inácio. Já no poema de abertura, A Morte Promete Jardins, eu achei esse título formidável. O poeta já dá a medida do seu talento, ele já diz ao que veio. Eu vou ler, é um poema que está dedicado a um outro grande poeta baiano contemporâneo, que é o Luiz Antônio Cajazeira Ramos. E o poema diz assim: A morte promete jardins. Este teu brilho de agora são cacos, rastros errantes, que persistem na busca inútil da tua primeira semente. Este teu brilho de agora é a sombra do que foste. E se ainda és girassol celeste, é que a morte promete jardins. É muito impactante esse poema, é uma porrada, né? E abre o livro assim de uma forma... Um poema tem um certo ponto misterioso, hermético, não místico talvez, né? José Inácio Vieira de Mello é um poeta telúrico e místico. Céu e terra, céu e chão. Se Goulart é um poeta um pouco acima do chão, né? Esse é o verdadeiro livro de estreia do Ferreira Goulart, publicado em 1949, que acho que toda a vida esse verso, esse livro, esse título desse livro definiu o Goulart, né? Que era um cara realmente um pouco acima do chão. José Inácio acho que está 1000 metros acima do chão. Entre a estrada e a estrela. Né? Esse título do seu mais recente livro, acho que o define com precisão. Ele está entre a estrada e a estrela. Um outro poema, esse livro, Decifração de Abismos, acho um livro formidável. Né? Tem um outro poema chamado Exercícios Crísticos. Não são exercícios críticos, são exercícios crísticos. É um canto de amor ao mundo, né? É uma espécie de Cristo nordestino. Ele diz assim: exercícios crísticos. Eu sempre tive o desejo incontinente de salvar o mundo. Sempre escolhi por companhia os que não medem o tempo e andam para cima e para baixo a praticar cigarras. Os que têm por fortuna o dia todo, todos os dias. Sempre criei ser o redentor de toda a miséria humana. Então resolvi me coroar de espinhos e por trono escolhi o cravejar da cruz. Tenho esse sorriso triste, essa lágrima de sangue. Eu só acredito nas coisas que não vejo. E sinto em cada estrela uma Madalena a luzir. E mesmo sabendo que Deus não existe, em cada criança percebo a sua face esplendorosa. Trago comigo todos os pecados do mundo. Sou o cordeiro imolado que alimenta o delírio. Por isso a glória e a humilhação do vinho. Não é nada fácil ser juiz da própria loucura. É lindo, né? Há outro poema, Fé, que é uma profissão de fé literalmente falando, não aquele tipo de profissão de fé literária, né, a moda de Bilac. É um poema onde ele diz: acredito na sensibilidade das pedras e no silêncio do açude. Acredito na aurora, no canto do galo, do grilo, do vento, do lobo. Acredito nas estrelas, tão bem pintadas no céu. Acredito no Deus que habita em você. O poema também, nessa linha, Coração de um Grávido, dedicado ao seu filho, diz assim: Coração de um grávido,
Para Carlos Moisés Solia de Mello, que o meu filho, quando olhar para uma estrela, não veja apenas uma estrela. O Zé Inácio é um poeta que parece viver entre a loucura e a lucidez, assim, o tempo inteiro ele flutua entre esses dois sentimentos, essas duas características. Tanto que em Fiat Lux ele diz: para quem está no breu, qualquer lampejo é alumbramento. Luiz Antônio Cajazeira Ramos já definiu José Inácio como poeta de vocabulário do Mato Agreste, vaqueiro e peregrino. E aí eu gostaria de citar um poema dele, do Zé Inácio, chamado Sinfonia na Roça. É um soneto com métrica flutuante entre 10 e 11 sílabas. Dialoga com o famoso soneto de intimidade de Vinícius de Moraes, né? Aquele poema de Vinícius, onde o Vinícius se junta aos animais e com eles mija numa festa de espuma, né? Um poema incrível, né? Escrito na década de 30. Poema contundente, ousado. Enquanto Vinícius se junta aos animais, se iguala, o Zé Inácio apenas observa a natureza. Enquanto a natureza entra pela boca de Vinícius, né, nos versos desse poema de Vinícius, soneto de intimidade, ele vai comendo as frutas que encontra. Enquanto a natureza entra pela boca de Vinícius, como eu disse, em Vieira de Mello ela entra pelos ouvidos. Pelos ouvidos. A intimidade agora é outra. Em vez do mijo, há gatos amando nas telhas da noite. Deixa eu localizar esse soneto aqui. Sinfonia na Roça. Ao tomar mais um caneco deste chá, de repente aos ouvidos, a surpresa. Os sons de uma noturna natureza, uma fusão de acordes como bar. As rãs refazem uma rotunda base, com seu coachar sem susto e tão firme, quando o solo permite a voz do grilo, numa cantata aguda em catarse. Cães em fusão de ganidos medonhos interrogam os mistérios dos meus sonhos num vendaval, delírios e açoites. Em um novo e brusco, curto movimento, uma cortante área de acasalamento. Gatos amando nas telhas da noite. Esse livro, né, do qual eu falei, Decifração de Abismos, recebeu o prefácio do Rui Pinheira Filho. E é um poema no livro chamado Pé de Pau, que é dedicado a Rui Pinheira Filho, onde o Zé Inácio troca as casuarinas de Rui pelas suas algarobeiras. Há um outro poema, gosto muito deste livro, chamado Sentido. Um belíssimo poema que diz assim, ele é sobre na verdade, sobre a nossa travessia, sobre a travessia humana. Sentido. Os homens vinham e havia um caminho. Continuavam e o prumo os esperava. E eles seguiam acreditando nisso. Sempre rumar. Sempre, sempre, sempre. Os homens nunca chegavam a algum lugar, mas iam eternamente em busca dele, pois não queriam, nem suportariam entender a verdade do lugar nenhum. Essa questão do lugar nenhum, do andar, sem chegar a nenhum lugar, aparentemente, é uma tópica da poesia do Zé Inácio. Acompanha ele sempre. Ele é um poeta andarilho. O último livro dele, Entre a Estrada e a Estrela, acho que sintetiza essa questão.
Mas antes de fechar com essa questão do andar, essa poesia que anda, eu queria salientar um poema social do Zé Inácio, que é uma coisa rara, né? Chama-se Ladainha Corporal. Me desculpe essa insistência no poema social, mas eu acho que no Brasil de hoje não tem como ser diferente. Eu acho que os poetas, os artistas, eles são as antenas da raça, e não só o Brasil, né, o mundo atual está numa vibe assim tão desconcertante, né, tão pessimista, que é preciso falar sobre isso, na arte, na poesia, na literatura. Esse poema aqui do Zé Inácio, Ladainha Corporal, diz assim: um corpo exangue prostrado ao sol, o estômago esparramado no chão, tal qual bofes de cordeiro imolado, e o lobo lambe os beiços. O sangue jorra incessante a clamar justiça. O céu azul, tão somente azul, sob os olhos do mês de setembro, e o lobo lambe os beiços. O que pode um corpo tombado no desembesto de um dia qualquer? O que pode essa forma inerte? O que podem as goelas do lobo? O que pode um lombo pisado? Uma ferida aberta? O que pode? É um soneto social, né? Não me lembro de já ter lido um soneto social. A poesia social, ela pede muitas vezes versos mais longos, né? Poemas mais longos. Um soneto social, eu não me lembrava de ter lido. Há um outro poema do Zé Inácio, Irresidência, onde ele fala dessa questão da estrada, né? Dessa questão de andar, que está no último livro, que já se entremostrava nesse livro, nesse segundo livro. Em Residência, que está dedicado a Josué Firmino dos Santos, o poeta diz: o que era a estrada com a boca escancarada? Com a voracidade de cada átomo, sabe ela da condição de órfão de cada átomo, e que o tempo e espaço é residência de quem está completamente perdido. A estrada é a única saída, e o seu pó, o único fim. Gerardo Melo Mourão, ao falar sobre a poesia do Zé Inácio, disse que o poeta é o fundador dos seres. Só ele pode trazer dos abismos a decifração de todas as formas do ser para expressá-las na linguagem pura da metáfora. E ao falar, definir mais especificamente a poesia do Zé Inácio, disse: estamos diante da poesia pura, a vera e mera poesia. Já Hélio Pólvora disse que Zé Inácio insiste na fidelidade às raízes por via de uma emotividade acentuada. Sua poética é um exercício de madureza que transporta que transforma do plano regionalidade dos sentimentos e vibrações. Marco Lucchesi, poeta e presidente da ABL, disse que o Zé Inácio é um poeta que me emociona, ele vai ao cerne das coisas, com uma leveza na pronúncia, com uma forma delicada nos versos e com uma brisa fresca que atravessa o sertão das palavras. Há muito vento em sua poesia, um sopro lírico preciso e vigoroso, como o labor dos ventos sobre as rochas. Isso disse Marco Lucchesi. Eu destacaria entre as influências do Zé Inácio as mais evidentes, né? Gerardo Melo Mourão, João Cabral, Jorge de Lima, Vinícius de Moraes, né? Acabei aqui de fazer uma associação. Francisco Carvalho, Lê do Ivo, mas Rimbaud, Blake,
a linhagem do Zé Inácio é daqueles poetas visionários, né? Poetas difíceis de se definir, poetas muito próprios, muito peculiares. Há um poema do Zé Inácio chamado A Infância do Centauro, em que ele diz: eu venho do caos primordial, percorri as searas da escuridão, caminhos que não sei. Sou um centauro escarlate e galopar na infância é a minha metafísica. Em ausência, ele nos diz: quebrar todo e qualquer cabresto, romper a barreira da forma, caminhar para além das palavras. Vejam, caminhar. É um poeta da caminhada, né? Esse último livro dele, Entre a Estrada e a Estrela, é um livro que põe em evidência essa questão da caminhada. A partir de Pedra Só, livro de 2012, sexto livro do autor, o verso vai ficando mais longo, em geral, e vários poemas também. Em 7 de 2015, esse movimento se cristaliza na poesia de Zé Inácio. Poemas mais musicais, como esses versos do canto 6, de Concerto para Cavalos. Cito: era um cavalo de luas, corcel de pelos de livro, de fogo a sua memória, seu peito de versos livres. A redondilha maior, né, que é o verso de 7 sílabas, ganha destaque naturalmente nesta sétima obra de José Inácio Vieira de Mello, dividido em 7 partes, cada uma com 7 cantos. Se Cabral tinha a obsessão pelo 4, Zé Inácio, como se vê, possui a obsessão pelo 7. Símbolo da vida eterna e da perfeição dinâmica, o número 7 designa a totalidade da ordem planetária e das energias, conforme diz Ronaldo Corrêa de Brito na apresentação dessa obra. 7 é um deus egípcio, 7, S-E-T-H, é um deus egípcio, conflito cósmico entre o bem e o mal. Terceiro filho, teria sido o terceiro filho de Adão e Eva. Ronaldo Corrêa de Brito diz que a poesia de Zé Inácio é quase religiosa e agudamente erótica. Nesse sentido, 7 é o livro mais planejado de Zé Inácio. Ele flerta com a matemática e com o cosmos ao mesmo tempo, já prenunciando a obra seguinte. Ele flerta com o Haikai. É um livro que se divide entre a distensão e a contenção, que afinal é uma marca da poesia cosmogônica do Zé Inácio. Nesse último livro agora, Entre a Estrada e a Estrela, de 2017, é um livro que confirma e reafirma o movimento poético de José Inácio, entre o céu e o chão, entre a estrada e a estrela, como eu já disse. Nesse sentido, o livro todo pode ser lido como um único poema, pode ser lido como um único poema cosmogônico, uma ode cosmogônica. O poeta olha para o chão e vê nele o céu, olha para o céu e este reflete o chão. Leia esse livro e pense em Walt Whitman, Neruda, Vicente Francescin, que não à toa escreveu o texto da contracapa da obra, né, o poeta prosador de Viagem a Andara. Salgado Maranhão disse sobre José Inácio que nenhum poeta brasileiro da atualidade fez uma opção tão radical ao adotar os símbolos da sua aldeia como espelho da sua voz poética. Esse último livro, Entre a Estrada e a Estrela, ele abre com o seguinte verso: o mundo foi feito para a gente andar, então vai, um passo depois do outro. E por mais que se percorra mundos, por mais longe que se chegue, não haverá chegada. Não haverá, porque o mundo foi feito para a gente andar. Aí eu relaciono com aquele poema Sentido, lá do segundo livro, né, que você anda para chegar a lugar algum. O Zé Inácio, este novo livro, diz: porque o mundo foi feito para a gente andar nos 10 de galope na beira do mar. É um livro que o poeta se dirige à natureza e ao universo, onde ele diz: fonte do delírio, do improviso, o universo é muitos, é outros, é o próprio. É o espaço sem fim da linguagem. Há um outro poema de Zé Inácio, chamado Nero, que é um poema, a meu ver,
também social. Nero é um poema que é até muito atual no Brasil de hoje, né? O Brasil das queimadas do Bolsonaro. Eu gostaria de encerrar citando aqui esse poema do Zé Inácio, chamado Nero. Nele eu vejo o Bolsonaro. Nero, botei fogo no mundo, botei sim. Um vento forte soprava do norte. Peguei o facho em chamas e ateei fogo nas coivaras ao meio-dia em ponto. A caatinga é uma fogueira só. Que coisa mais linda, a língua de fogo, lambendo tudo que é garrancho e pau, estalando e chiando no imo verde dos espinhos dos pés de quiabento. Ó bom pastor, somente a luz do fogo para purificar os quiabentos. Agora, meu pastor, que as sarças ardem, que estou na brasa do meu sentimento, toco minha lira em louvor de Nero. Eu queria encerrar, então, lembrando que a poesia é esse fogo, né? Essa chama inextinguível, mas chama no bom sentido, né? Não essa chama que está consumindo a Amazônia, né? O Pantanal brasileiro. Eu quero lembrar que a poesia é essa chama que a gente sempre recorre, que sempre nos ilumina. Quanto à segunda questão, né, em alguma medida podemos considerar que José Inácio trabalha numa linha de força poética que passa por Magma, de Guimarães Rosa, pela gramática expositiva do Chão, de Manuel de Barros? Sim e não. O Magma, de Guimarães Rosa, é um livro assim que pouquíssimas pessoas conhecem, né? É um livro que foi premiado na década de 30, se eu não me engano, pela Academia Brasileira de Letras. Nunca foi publicado em vida, né? Guimarães Rosa nunca permitiu a publicação desse livro. Ele saiu póstumo na década de 90. Eu até me decepcionei um pouco, né? Porque, vindo do Guimarães Rosa, a gente espera, né? Algo sempre grandioso. Embora o Magma seja um bom livro, nada mais é do que um livro um pouco tanto vinculado àquela poesia modernista inicial ali dos anos 30, poesia modernista regionalista, né? Um parentesco assim com Cobra Norato, com Martim Sererê, de certa forma. É um Guimarães Rosa ainda iniciante, né? A meu ver, foi publicado porque é do Guimarães Rosa. Não sei se fosse de um outro autor, na década de 90, se esse livro teria alguma ressonância, provavelmente não. A área do Guimarães Rosa, né, ele era um poeta, mas um poeta da prosa, mais do que do verso. Guimarães Rosa e Clarice, para mim, são poetas da prosa. São poetas que eles abdicam do verso e fazem poesia na prosa, que é muito difícil. A prosa poética é algo pouco feito no Brasil. Eu vi mais alguns nomes, né? O Ferreira Goulart, lá de A Luta Corporal, Cruz e Souza, mas é algo que a literatura brasileira até hoje não explorou muito bem, e que Guimarães Rosa e Clarice, a meu ver, exploraram muito bem. Mas então, o Magma eu não vejo como uma força poética que possa ter contribuído decisivamente para a poética do Zé Inácio. Seria interessante perguntar isso a ele, né? Mas, quanto à gramática expositiva do Chão, do Manuel de Barros, talvez mais. Manuel de Barros é um poeta que guarda algumas semelhanças no Zé Inácio, nessa questão de extrair poesia do chão. Ambos, né, extraem poesia do chão. Tanto o Manuel de Barros quanto o Zé Inácio. Mas é diferente. Se eu ler um poema do Manuel de Barros sem assinar, eu vou dizer, isso aqui é um poema do Manuel de Barros. Todo mundo percebe claramente o poema do Manuel de Barros. Todo mundo que já tenha lido um pouco de poesia consegue perceber claramente o poema do Manuel de Barros. Ele é um poeta que ele faz uma aventura com a linguagem o tempo todo. Ele é um poeta que cria em cima da linguagem. Ele transforma a terra em linguagem. Transforma o seu Pantanal
em linguagem. Nesse sentido, o Zé Inácio ele tem essa questão da linguagem, sim, como um dos elementos da sua poética, mas acho que um pouco diferente do Manuel de Barros. Eu vejo o Zé Inácio como um poeta, como eu disse, né, um poeta da linha de Rimbaud, um poeta nietzschiano até certo ponto, visionário. Manuel de Barros tem isso também, mas eu vejo o Manuel de Barros como uma voz que tenta ver nas coisas invisíveis, naquelas coisinhas que ninguém repara que estão na natureza, extrai delas poesia. Diferente do Zé Inácio. O Zé Inácio ele não tenta dar voz às coisas invisíveis, pequenas, né? Ele é um poeta muito mais visceral do eu, é um poeta do eu, muito mais do que do outro. Embora ele, como grande poeta que consiga também refletir o outro e se dirige ao outro, ele é um poeta que parte radicalmente do eu. Algo que eu não vejo nem em Guimarães Rosa, do Magma. Estou vendo aqui que o Aleilton complementou a pergunta, eu me refiro não aos livros, mas à linha da força poética, a poesia do chão, da folha, das águas, do campo. Nesse sentido, sim. Mas o que cada um deles faz com isso é totalmente diferente. Né? O que Guimarães Rosa faz no Magma, a meu ver, é uma poesia, embora bem feita, uma poesia que não tem a força, de longe não tem a força do Manuel de Barros, nem a força do Zé Inácio. Um poema, são poemas assim mais ligados àquele modernismo, são datados. Né? Se você pegar e ler o Magma, você vai ver que é um livro datado, um livro daquela época do modernismo brasileiro, ali da década de 30, um livro regionalista, muito diferente do que Manuel de Barros faz nos anos 90 e do que o Zé Inácio faz nos anos 2000. Nesse sentido, eu acho que, sim, ambos, né, os três, eles têm o chão dentro da sua poesia, mas o que eles fazem com esse chão é algo totalmente diferente. No Guimarães Rosa é algo mais, assim, vamos dizer, convencional da época. No Manuel de Barros não, é uma aventura de linguagem, algo completamente diferente. E no Zé Inácio, o Zé Inácio é um outsider, né? Na poesia de hoje, o Zé Inácio é praticamente um outsider, é um cara que ele não está nem aí para os movimentos, não está nem aí para as escolas poéticas, né? Ele fala de si, e fala de si frente ao cosmos, frente ao universo. Manuel de Barros tinha um pouco essa coisa da cosmogonia também, mas de um outro modo, de uma forma mais controlada, de uma forma menos nietzschiana, de uma forma menos visionária, mais intelectual até. Manuel de Barros, ele, por trás daquela simplicidade aparente, havia uma grande luta formal ali, repleta de neologismos, né? Só o Manuel conseguia fazer isso. Né? Eu sempre disse que eu achava ele uma mistura meio de Guimarães Rosa com Oswald de Andrade, né? Tem essa coisa da linguagem do Guimarães Rosa, tem aquele frescor, né? da poesia do Oswald de Andrade. Mas é diferente. Eu acho realmente que cada poeta que tem a sua voz, que encontrou o seu caminho, não pode ser comparado a nenhum outro sem as devidas restrições. É isso.